Seria tantas coisas dentro do que você traz para a gente. Parabéns por ser do Conselho Nacional de Educação. Eu acho que todos os profissionais deveriam passar pelos conselhos municipais, estaduais e nacional de educação. Eu vou fazer uma pergunta, uma questão que me incomoda muito, sempre, como profissional. Você fala da dificuldade que tem de a gente entender o indivíduo na sua totalidade dentro do sistema de educação. Eu sou professora na Caiama, de educação infantil, já fui pebinha também, não com tanta experiência, sou pebinha, e agora eu recebo aqueles alunos lá no 6º ano. Eu sou a professora que recebo esses alunos. E é uma dificuldade imensa, porque é totalmente fragmentado, né? Nós passamos lá no 6º ano 2 meses tentando entender o que é esse aluno, o que é essa história, e o que aconteceu nesse percurso de tantos anos para ele chegar em determinadas condições. Qual é o caminho? É sistêmico. A gente vai ter que sistematizar que o indivíduo, na educação, ele tem que ter um caminho onde todos conheçam esse percurso. Ter a visão desse caminho é ter a visão de progresso da construção desses direitos de aprendizagem e desenvolvimento. De tal maneira que você, seus colegas, né, tenham uma visão de pelo menos aquilo que deveria ter acontecido e que frequentemente ou não se sabe ou que não houve. O mais importante é isso. Frequentemente, muitos dos trabalhos e dos direitos que deveriam ter sido conquistados em etapas anteriores por aquela criança não foram feitos, né? E ela é frequentemente empurrada. Em muitos lugares do Brasil, só para comentar, durante alguns anos ficou moda aquela ideia de aprovação automática, né? E nós todos acreditamos na ideia, força da progressão continuada como um direito. As crianças têm o direito de progredir, mas é uma violência em relação a esses direitos, penso eu, que no momento em que essa criança tem o direito de aprender, se desenvolver, esses conhecimentos e desenvolvimentos não aconteçam e a gente simplesmente empurra essa criança, né? Como se alguém algum dia resolvesse. Logo a vida vai mostrar, e as escolas vão mostrar, que alguma coisa grave ficou, alguma lacuna ficou pelo caminho. Então, eu acho que você colocou bem, eu acho que permite, né, eu acho que é um trabalho a ser feito por todos nós, essa ideia de processo, de progresso, né? Um planejamento mais integrado, e a Base Nacional Comum Curricular, ela vai dar uma luz a respeito dessas possibilidades. Bom dia, professor. Eu sou diretor aqui da rede municipal. O senhor falou muito aí, falou uma coisa no começo da palestra que eu achei extremamente interessante, que o debate deveria integrar não só a educação infantil, a educação fundamental, mas também o ensino médio. E dentro de toda a explicação que o senhor deu, o senhor passou a mensagem que deve, como nós sabemos, nós educadores devemos saber, o processo educacional deve ser extremamente democrático, no sentido de debater, discursar, consulta pública, pedir contribuição e etc. Mas nós enfrentamos aí uma afirmação, ainda que essa proposta não seja desse governo, como o senhor falou ao final, mas nós encontramos uma afirmação aí desse governo que colocou a ele: eu vou fazer uma reforma no ensino médio, mesmo que for via MP, né? E ele tem colocado esse perfil de características. Só que essa característica, ao meu ver, autoritária, não é eu gostaria de saber do senhor, é um perfil, acredito que não só desse governo, mas é um perfil que permeia a educação, o sistema de gestão como um todo. Eu, por ser gestor, eu tenho interesse de ouvir o seu pensamento dentro dessa área. Esse autoritarismo, como o senhor vê? Eu dentro do magistério, todo ano eu vejo o sistema educacional sendo mudado, tanto o municipal como o estadual, entra governo, sai governo, e para a gente que é do magistério, sempre chega esse perfil autoritário, uma educação sempre gerida de cima para baixo, né? E essa proposta que o senhor coloca é uma educação mais horizontal. Como que o senhor vê hoje a educação no Brasil com esse perfil, essa questão autoritarismo, discussão, e como que essa construção, o senhor realmente vê assim, essa luz no fim do túnel de uma proposta educacional que não vai só universalizar, mas vai realmente democratizar e colocar a questão de forma equitativa para todos? Educação
ela supõe um processo participativo e democrático, né? Toda vez que isso não é assegurado, ela se enfraquece. A reforma do ensino médio, que eu disse rapidamente, mas é um problema para nós hoje discutir este documento como parte da educação básica e não a proposta para a educação básica inteira, porque o ensino médio não está aqui, né? Já estão fazendo o maior faturamento político possível e imaginável, porque a gente não consegue ligar um rádio ou abrir uma televisão sem ver uma propaganda massiva dizendo eu aprovo, eu aprovo, eu aprovo. Todo mundo aprova a reforma do ensino médio, que não existe. Ela não existe, ela simplesmente vai depender, o primeiro ponto é de uma base nacional comum curricular, que não foi desenhada. Entretanto, nós temos elementos hoje, já no Brasil, para tratar a educação infantil e o ensino fundamental, porque nós temos hoje diretrizes do ensino fundamental, da educação infantil e do ensino médio, e da própria educação básica como um todo, que estão vigindo hoje. E elas foram constituídas no Brasil através de um processo muito participativo ao longo de pelo menos esses últimos 10 anos. Então, nós temos certos guias referenciais que permitem que, com uma razoável segurança, nós possamos trabalhar a educação infantil e o ensino fundamental e vamos verificar o que vem aí para o ensino médio. Eu tenho, já confesso, fortíssimas restrições, não apenas em relação ao processo mediante o qual o atual governo estabeleceu a proposta de reforma do ensino médio, mas ao seu próprio conteúdo, né? Um dos pecados que eu acho que são mortais, que está na lei da reforma do ensino médio, é que essa lei confina os direitos de aprendizagem de um jovem brasileiro do ensino médio a 1.800 horas. Isso é um descalabro, isso é um atentado contra o país. Pensar que o ensino médio de um estudante brasileiro vai ter que ficar amordaçado em miseráveis 1.800 horas. Eu lembro que a gente jogava bolinha de gude, né? E tinha 2 tipos de jogo, a ganha ou a brinca. O a ganha, que ganhava, levava as bolas, né? E quem perdia, perdia. E o a brinca era um jogo, assim, um jogo só para se divertir. A proposta do governo em relação ao ensino médio, essa que está aí, a lei votada pelo Congresso Nacional, fala que só 1.800 horas do ensino médio é a ganha, porque o resto é descompromisso de tudo. Então, nós precisamos encontrar uma forma de corrigir isso. Eu acho que nenhum de nós aqui é contra a ideia de que o ensino médio tenha possibilidades de flexibilização. Isso corresponde, de fato, em muitos lugares do Brasil, a uma ansiedade, um desejo e uma possibilidade de desenvolvimento de um jovem, né? Mas nós não podemos deixar, ao pensar a base nacional comum curricular, de que deve haver também base definidora de direitos, inclusive para as várias alternativas, aos vários roteiros. Então, há muitos problemas na reforma do ensino médio. Eu espero que ele seja suficientemente debatido no ano que vem, não apenas no Conselho Nacional da Educação. O ano que vem tem eleições gerais no Brasil, né? Governador, deputados. Até aproveito para falar, porque sempre quando a gente está com o público, né, eu nem filiado a partido político sou, né? O meu partido é a educação. Se eu pudesse dizer, então a gente fala essas coisas porque acredita, né, que elas podem prosseguir. Agora, eu só queria tocar num ponto que você colocou. Nós vivemos o tempo inteiro com um dilema, né? O dilema dos processos democráticos inerentes à construção da educação de qualidade como direito de todos, participação democrática, e também um sentido de urgência, né? Em educação nada é neutro, tudo tem lado, tudo tem visão. Agora mesmo na discussão da Base Nacional Comum Curricular, vocês não podem imaginar a quantidade de temas que estão emergindo. A proposta que foi entregue para o Conselho Nacional de Educação, essa aqui, feita pelo MEC, expurgou, a palavra é essa, expurgou qualquer referência a gênero. Eu acho que eles entraram naquele coisa do computador e até gênero musical, gênero literário, até isso foi extirpado, né?
porque houve lá uma pressão muito grande de setores conservadores do Congresso Nacional sobre o ministro, e o ministro concordou e retirou qualquer referência a gênero. Bom, todas as atuais diretrizes curriculares que estão vigindo hoje no Brasil, algumas das quais nós elaboramos, eu sou autor da diretriz curricular do ensino fundamental, ela faz explícita menção às questões de gênero. Nós sabemos que essa é uma questão sensível, delicada, e que tem que ser tratada com conhecimento, profissionalismo, sem proselitismo, mas tratada, não pode ser ocultada esse tema. Mas, no entanto, como é comum nos processos democráticos, você tem setores da sociedade que acreditam que referência a gêneros é a produção de uma ideologia de gênero e que isso vai contra as famílias e tudo mais. Bom, eles têm o direito de pensar, têm o direito de se expressar dessa maneira, assim como quem pensa diferente também tem. Na área educacional, companheiro, o que eu vejo é que a gente está sempre nesse dilema. Fazer a discussão, garantir os espaços democráticos e participativos de discussão e de participação de todos, mas não perder a perspectiva do avanço, de fazer as coisas acontecerem também. Porque às vezes a gente fica imobilizado, totalmente imobilizado, nos impasses próprios que acontecem nos processos democráticos. Então, esse é o dilema, e que nós devemos ter em homenagem às crianças e sem ser apressado, né, mas a urgência que o Brasil tem de fazer avançar a educação, combinar democracia absolutamente necessária e participação na construção dos processos, verificar de uma maneira crítica, né, aquilo que se nos pretende impor, às vezes, e frequentemente querem nos impor sistemas, processos, livros, sistemas de uma maneira autoritária, como você mesmo falou, mas não perder a perspectiva do avanço, de produzir resultados que beneficiem, no final das contas, as crianças. Eu sou o professor Wagner, leciono na escola Sérgio Simão. Eu queria primeiro fazer um comentário e depois fazer uma pergunta, nem tanto educacional, mas mais econômica. Que assim, o senhor falou dos desafios que os professores novos encontram quando se deparam com a sala de aula e tal. Eu nem sou tão novo assim, só de rede eu estou há 10 anos, mas eu sinto essa dificuldade. Às vezes eu me sinto perdido e tudo mais. Mas aí quando a gente vê que o ministro Mendonça Filho, ele, não sei nem se é consultor, mas ele tem como aliado, sei lá, um cara como Alexandre Frota, então a gente percebe que o despreparo não é só nosso, que estamos cara a cara com as dificuldades. O despreparo é de cima, né? Então, bom, eu ia perguntar algumas coisas sobre a PEC 55 e 241, que no final o senhor até explicou algumas coisas, que congela os gastos públicos aí por 20 anos, né? E a gente sabe que o Plano Nacional de Educação prevê uma porção de metas que passam necessariamente pelo dinheiro, né? E não sei se necessariamente a base curricular comum nacional está relacionada com isso. Mas aí, a minha pergunta, para além desses 20 anos de gastos públicos congelados, a questão do uso do dinheiro público mesmo, a desvinculação de verba que o governo tem feito, né? Retira a verba da educação para aplicar em outras áreas, para manter o superávit, para honrar as dívidas, né? Para pagar os juros, e esses juros que a gente briga por 10% do PIB para a educação, mas a gente sabe que não chega a 5%, né? A saúde menos ainda, ao passo que para pagar juros e amortizações da dívida pública é quase 50%, né? Onde eu quero chegar? Uma pergunta, será que enquanto a gente não resolver essa questão central, que o senhor no começo falou, que as elites sabotam a educação para eles continuarem sendo elite, né? Eu acho que essa é uma questão central. Enquanto a gente não discutir essas coisas, eu acredito assim que isso aqui é paliativo, é muito bom, vai ser bom, não estou subestimando. Mas assim, eu acho que
antes dessas coisas, tem coisas centrais que a gente precisa combater também. Eu quero saber se é por aí mesmo ou se eu estou viajando, estou falando uma coisa que não tem nada a ver. Para usar um termo popular, eu acho que tem que ser tudo junto e combinado, né? Uma coisa tem a ver com a outra. Se nós precisarmos saber exatamente qual é o recurso necessário para o Brasil aplicar em educação, nós temos que dizer que tipo de educação, quais são os direitos educacionais que precisam ser realizados e para quantas pessoas, em que lugares e em que condições, né? Então, uma base nacional comum curricular, como eu estava dizendo, ela não resolve todos os problemas, ela põe luz, por exemplo, numa coisa que muitos de nós temos lutado, que é o custo aluno-qualidade inicial, o CAC, né? Eu preciso saber exatamente o que eu preciso em matéria de educação, né? E dizer qual é o dinheiro que eu preciso para isso. Essas coisas estão juntas, né? Lamentavelmente no nosso país, e não é a primeira vez que há desvinculação de recursos obrigatórios, constitucionais, obrigatórios para a educação, que o atual governo desvinculou, o governo passado também desvinculou, né? E nós todos fizemos sempre uma luta muito grande contra a DRU, a desvinculação de recursos da União. Infelizmente ela voltou agora, né? E muita gente quer que volte em outros lugares. É aquilo que nós estamos falando, depende da nossa mobilização, depende da nossa unidade, da nossa consciência, a luta, que não é uma luta fácil, né? Pela defesa da educação brasileira e de todas as condições. Eu apenas gostaria de sublinhar que acho que base nacional comum curricular, ela não é uma questão de menor importância, nem secundária, né? Ela é tão importante quanto as outras condições e deve ser tratada conjuntamente. O fato de nós avançarmos nela, no meu modo de entender, contribui para colocar mais clareza no tipo de luta e na quantidade de esforço nessa luta que nós precisamos empreender em relação à nossa cidade, ao nosso estado, ao nosso país, para garantir as efetivas condições necessárias para que a educação de qualidade se concretize. Uma das condições é a base. Não é a única, tem muitas outras, mas ela também não pode faltar. Bom, eu queria terminar aqui, né, acho que foi a última manifestação, dizendo que me coloco à disposição da gente continuar esse diálogo, pelo meu e-mail, por qualquer outros canais. Espero ver pelo menos alguns de vocês na audiência pública de São Paulo, que vai acontecer no dia 25 de agosto. Por favor, encaminhem sugestões ao Conselho Nacional de Educação. Basta entrar no site do Conselho e vocês vão encontrar. O Conselho Nacional de Educação é um órgão de Estado e não é um órgão de governo, né? Eu, por exemplo, estou no Conselho Nacional de Educação há 10 anos, né? E já passei por muitos governos, muitos ministros de educação, então, assim como tantos outros. Nós somos pessoas que amamos a educação e acreditamos nela, né? E acreditamos que o Brasil só vai se desenvolver se garantir esse direito para todas as crianças, jovens e adultos. Essa é uma condição fundamental para a cidadania. Então, muito obrigado pela atenção de vocês e espero encontrá-los em breve em outras oportunidades. Obrigado. Para encerrar, eu quero agradecer mais uma vez o professor César Calegari, que realmente, ouvindo, a gente só consegue se apaixonar mais ainda por educação e ver como a luta é importante, né? Muito obrigado, professor, foi um prazer tê-lo aqui. Peço mais uma vez uma salva de palmas para o professor César. Muito obrigado mesmo. Uma lembrança aqui de Suzano. Esperamos recebê-lo mais vezes. Muito obrigado. Declaro encerrado nessa manhã. Obrigado.